Abra aí sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. É um texto muito conhecido. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 13 e 14. Dois versículos também muito conhecidos. Mas a gente vai conversar aqui um pouco sobre algumas coisas. O tema dessa mensagem é: obedecer é essencial. Existem muitas coisas importantes na nossa vida, na vida do cristão, na vida do filho de Deus. E uma das coisas mais importantes para mim e para você é obedecer ao Senhor. É muito essencial para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa caminhada. Eu quero conversar aqui um pouco com você. Amém? Você achou? Você que trouxe Bíblia, glória a Deus. Você que não trouxe, acompanha aqui com a gente. Está escrito assim, no versículo de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Somente até aqui. Irmãos, sempre quando viramos o ano, sempre quando viramos um ciclo, é muito importante, a gente logo pensa em avanço, né? Vamos avançar, temos listas de melhorias, de metas, e tudo isso é muito válido. Mas a coisa mais importante que o avanço para a nossa vida é o obedecer. A coisa mais importante do que você e eu só pensar em avançar, em prosseguir, em correr e em chegar lá na frente, é o obedecer. O obedecer, ele é muito essencial na nossa vida. E na prateleira de Deus existe uma obediência verdadeira disponível para mim e para você. Lá na prateleira do Senhor, na prateleira de Cristo, na prateleira do teu Pai, existe uma obediência verdadeira disponível para mim e para você. E é dessa obediência verdadeira que eu e você precisamos nos apossar. Existe uma obediência tão real, tão suprema, disponível para mim e para você, e é dela que nós devemos olhar e ter como alvo. É dessa obediência verdadeira. Sabe, uma obediência verdadeira. Talvez você obedeça o Senhor. Talvez na nossa mente, no nosso dia a dia, a gente já tem um entendimento: não, eu obedeço ao Senhor, eu obedeço os mandamentos, eu obedeço tudo que Deus tem para mim. Mas existe uma obediência que é além. Existe uma obediência em Deus que é muito além daquilo que está no nosso alcance, que é muito além daquilo que está no nosso dia a dia, que é muito além daquilo que está só no nosso pequeno esforço. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo um cenário muito caótico, um cenário muito conturbado, porque quando eu olho para o versículo de número 21 ali, 22 do capítulo 13, eu vejo Deus fazendo coisas proezas com esse povo. Eu vejo Deus fazendo coisas lindas com esse povo. Deus ia diante desse povo. Durante o dia, uma nuvem os acompanhava para iluminar o seu dia. E durante a noite, uma coluna de fogo também os iluminavam para acompanhar as suas noites. Era uma proteção, era um mimo que Deus tinha com esse povo. E esse povo estava focando em algo. Eles estavam avançando, eles estavam indo para um lugar. Só que no versículo de número 2, do capítulo 14, vem uma palavra de Deus para esse povo, uma palavra que talvez os desmotivaram. Alguns ficaram desmotivados com essa palavra, mas outros talvez entenderam. Quando olhamos para homens e mulheres na Bíblia, grandes homens, grandes mulheres na Bíblia, grandes jovens que revolucionaram a história, homens que estão citados nas Escrituras, alguns homens ricos, alguns homens iletrados, alguns homens que
que só seguiram a Cristo. Eles tinham algo em comum. Eles obedeceram ao Senhor. Muitos homens e muitas mulheres que revolucionaram a história. Homens, alguns que eram pobres, alguns que eram pescadores, alguns que eram doutores, alguns que eram muito sábios, alguns que eram só pescadores. Esses homens, essas mulheres e até alguns jovens, eles tinham algo em comum. Eles obedeceram ao Senhor. Eles tinham algo em comum, a obediência. A obediência era incomum entre eles. Porque a obediência para mim e para você é muito essencial. A obediência para mim e para você é como... A obediência é uma das pernas do cristianismo. Obedecer ao Senhor é uma das pernas do cristianismo. E quando eu olho para o versículo de número 2 do capítulo 14, olha só o que está escrito. A palavra de Deus direcionada ao povo através de Moisés. Está dizendo assim, ó, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol, se eu estiver falando errado aqui, vocês me corrijam, e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Irmãos, para um povo que estava avançando, para um povo que estava indo adiante, essa palavra retroceder era muito dura para eles. Fala a verdade, você está avançando para um lugar, você está avançando para um propósito, você está focado em um determinado lugar e vem Deus e estraga todo o seu baratinho, dizendo, olha, retorne, retroceda. Mas eu quero abrir um aspas aqui, para dar um início nessa conversa. Eu quero começar falando o porquê que nós não obedecemos ao Senhor em determinadas situações. O porquê nós não obedecemos o Senhor em determinadas áreas. O porquê nós não obedecemos ao Senhor quando sabemos o que tem que fazer e não fazemos. Sabe, não obedecer ao Senhor é quando nós estamos em um lugar de arrogância. Muitos de nós não conseguimos acessar esse lugar de obediência ao Senhor, porque estamos em um lugar de arrogância. Porque partimos de um ponto que achamos que nós já sabemos de tudo. Porque muitas vezes o nosso vocabulário para o Senhor, o nosso vocabulário para o Espírito Santo, porque muitas vezes o nosso vocabulário para a direção de Deus é Senhor, mas eu já sei, Senhor, eu sei que o caminho é esse, mas por quê? Muitas das vezes sabemos que o caminho é aquele e não obedecemos. Às vezes o nosso vocabulário é Senhor, pode deixar, eu sei me virar sozinho. Irmãos, todo esse vocabulário nós vamos deixar em 2023. Precisamos ser conduzidos a um lugar de obediência, a um lugar de quebrantamento ao Senhor. Quando Deus usa a vida de Moisés para falar com esse povo, dizendo a eles que eles retrocedessem, a palavra retroceder é encurvar, é voltar para trás. Deus estava conduzindo a esse povo a um lugar de quebrantamento. Deus estava conduzindo a esse povo a um lugar de humilhação. Deus estava conduzindo esse povo ao centro da sua vontade. Porque Deus sabia o que tinha com eles lá na frente. Porque Deus entendia, porque Deus já tinha a certeza do que Ele iria fazer com eles e através deles lá na frente. E às vezes nós somos assim. Não entendemos o que Deus tem com a gente amanhã, não entendemos o que Deus tem com a gente daqui a alguns meses, e às vezes nós não conseguimos obedecê-lo, nós não conseguimos entrar no lugar de quebrantamento. Muitos homens e mulheres mudaram a história,
revolucionaram a história nas Escrituras, porque eles não se apoiaram no seu entendimento, eles se apoiaram na obediência ao Senhor. Eles não se apoiaram na sua força, eles se apoiaram na força de Deus. Eles se apoiaram em obedecer ao Senhor, porque obediência é para aquele que está disposto a depender totalmente de Deus. A obediência é isso, é para todos aqueles que estão dispostos, que estão disponíveis, que estão querendo viver realmente a vontade do Senhor. É isso que é a obediência, porque a obediência, ela está ligada a ter um espírito quebrantado. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue obedecer ao Senhor se ele não tiver um espírito quebrantado. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, ninguém consegue obedecer ao Senhor, consegue, obedecer a voz de Deus, o direcionamento, as direções do alto, se ele não estiver com o seu espírito encurvado. Obediência e quebrantamento andam muito juntos. Andam muito juntos, e Deus estava quebrantando esse povo. Porque olha o mimo deles. De dia uma coluna, de noite outra coluna de fogo. Eles estavam ali sendo cuidados, protegidos pelo Senhor. E eles estavam caminhando para um lugar. E Deus diz: olha, voltem. Voltem. Irmãos, um coração e uma pessoa, um coração de um homem, um coração de uma mulher, um homem e uma mulher desobediente, é um homem e uma mulher com o coração enrijecido. E lá na frente Deus vai dizer para esse povo que ele tinha o coração de Faraó em suas mãos. Que ele tinha o coração de Faraó em suas mãos. Eu quero abrir um aspas aqui no Salmo 51, versículo 17. É um texto muito conhecido de nós, que diz assim: olha como Deus é incrível. Ele ainda dita, Ele ainda dá umas dicas para nós, através de seus salmos, através dessa oração, através desse cântico, dizendo sacrifícios agradáveis a Deus. Olha só, o sacrifício agradável a Deus, qual que é? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Deus está dizendo que, através dessa oração, desse cântico, que um sacrifício que Deus aceita, um sacrifício que Deus fica babando, um sacrifício que Deus, Ele fica facinho por mim e por você, é quando nós temos um espírito quebrantado. É quando nós temos um coração contrito. Um homem e uma mulher com um coração contrito, com o espírito quebrantado, Deus não rejeita. Um homem e uma mulher que obedece ao Senhor, Deus não rejeita. Um coração quebrantado e contrito é aquela pessoa que reconhece todos os seus erros, que reconhece todos os seus erros, que reconhece todas as suas falhas, que reconhece, que não fica terceirizando, dizendo não, mas você chega a um ponto de reconhecer. Não tenta transferir a culpa dos seus erros para os outros. Era isso que Deus estava falando. E quando eu olho para esse povo, onde eles têm que se encurvar, onde eles têm que retroceder, irmãos, muitos de nós achamos que retroceder é humilhação. Muitos de nós achamos que retroceder, meu Deus, é o fim. Eu estou nesse lugar, Deus está me humilhando, as pessoas estão me humilhando. Não. Retroceder
é obedecer ao Senhor também. Encurvar-se é obedecer ao Senhor também. Retroceder faz parte das marcas de uma pessoa quebrantada. Quando falamos em retroceder, não estamos falando em voltar ao passado. Não estamos falando em voltar nos seus problemas terríveis. Não. A obediência também é retroceder. Esse povo obedeceu ao Senhor. Esse povo de Israel também obedeceu à direção de Deus. E nós precisamos urgentemente parar de ficar adiando a obediência. Nós precisamos urgente parar de ficar adiando quebrantamento. Nós precisamos parar de adiar o quebrantamento, adiar a rendição. A obediência, quando ela é verdadeira, ela é imediata. Ela é precisa, ela é imediata. Quando Deus deu a direção através de Moisés para eles recuarem, assim eles os fizeram. Assim eles o fizeram. O ato de recuar, o ato de retroceder, irmãos, era justamente Deus conduzindo eles a um quebrantamento. Porque lá naquele lugar, Deus tinha um particular com eles. Porque no lugar de quebrantamento, no lugar de obediência, Deus quer ter um particular comigo e com você. Comigo e com você, isso é individual. Esse lugar é individual. Quando olhamos para os evangelhos, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo algumas ações, algumas obediências rápidas que alguns homens tiveram. Algumas obediências que foram imediatas. Quando Jesus chama algumas pessoas, em alguns episódios nas Escrituras, quando Jesus os chama, a Bíblia diz que esses homens logo o seguiram. Quando Jesus chama algumas pessoas, a Bíblia narra que esse homem, essa mulher, logo abandonou o que estava fazendo e o seguiu. É isso que estamos precisando. Talvez de uma obediência imediata, de uma obediência rápida, de uma obediência do hoje. Porque eu te digo uma coisa, seguir ao Senhor é a sua melhor opção. Seguir ao Senhor, glória a Deus, é a nossa melhor opção. Seguir ao Cristo, seguir a direção de Deus é a melhor opção para nós. É a melhor opção. Um espírito quebrantado, um coração compungido, Deus não o desprezará. Um homem obediente, Deus não o desprezará. Eu vou falar um pouco do contexto dessa história que lemos. O povo de Israel tinha saído do Egito e eles não tinham atravessado o Mar Vermelho ainda. Eles estavam nesse processo, avançando, caminhando para frente, caminhando, avançando. Deus o cuidando de alguns detalhes na vida deles. E Faraó desperta e começa a persegui-los. Faraó começou a persegui-los com o seu exército. O povo começou a ser apertado de um lado para o outro por Faraó. E esse povo de Israel que dias antes estavam sendo cuidados por nuvem de dia, nuvem de noite, coluna de dia, coluna de noite. Eles começam a ficar com medo, preocupados. Começam a ficar ansiosos, porque eles não sabiam o que iria acontecer lá na frente. O medo tomou conta deles, talvez a ansiedade tomou conta deles, a preocupação tomou conta deles, porque eles estão olhando para o inimigo chegando próximo deles. Eles estão vendo, eles estão percebendo que tem um exército acelerado chegando perto deles. E Deus usa Moisés
para dizer, olha, não fiquem com medo. No versículo 13 que lemos, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Moisés estava falando de um livramento presente, mas quando a gente olha para o início do capítulo, lembre-se comigo, esse povo, eles saíram do Egito, estavam caminhando rumo ao Mar Vermelho. Eles estavam chegando no seu alvo. Imagina Deus fazer isso contigo e comigo. A gente chegando na linha de chegada, assim, ó. Aí Deus fala, sabe o jogo do Uno? Quando você está fala Uno, tem uma carta e vem alguém e troca as cartas com você. Deus fez isso com eles. Volta. É isso que Deus estava fazendo. De repente Deus libera uma palavra linda para eles. Retrocedam. Se encurvem, voltem. Foi isso que nós lemos no versículo 2. Pense uma coisa que o cristão tem, é medo de retroceder. Pensa em uma palavra que nos assusta, é a palavra retroceder. Eu fico imaginando aquele povo dizendo, Senhor, como isso? Como pode o Senhor estar fazendo isso com a gente, mandando a gente voltar para trás? Deus, com Moisés, como pode isso? Tu está maluco? Senhor, e agora? Tem momentos, irmãos, que Deus olha para nós e parece que Ele está nos puxando para trás, não é? Tem momentos que parece que Deus está nos puxando para trás. Mas sabe de uma coisa? Retroceder não é uma opção, não. Obedecer, sim. Obedecer, sim. Quando você faz uma virada na sua vida, quando eu e você fazemos uma virada independente, se você acha que é mais certo ou não, se você está em obediência ao Senhor, irmãos, uma viradinha nunca será retroceder. Porque o que está em jogo aqui não era eles retroceder, era eles obedecerem. O que estava em jogo aqui não eram os passos que eles iriam dar para trás, era eles obedecerem. O que está em jogo na nossa vida não é voltarmos para trás. O que está em jogo na nossa vida não é você trocar uma carta por 10. O que está em jogo é você obedecer. Quando nós não obedecemos, comprometemos todo um processo. Quando eu e você não obedecemos à direção de Deus, nós comprometemos todo um processo. Quando nós não entramos em um lugar de quebrantamento, de rendição, nós comprometemos todo um processo. Porque, olha só para mim, obediência nunca é retrocesso. Obediência é essencial. Obedecer a Deus nunca é retrocesso. No vocabulário de Jesus, obedecer nunca era retrocesso. Porque Jesus, quando veio, a palavra dele era: se você quer ganhar a sua vida, você precisa perdê-la. O vocabulário de Jesus, a mensagem de Jesus era: se você quer ser o maior, você primeiro tem que ser o menor. Isso era obedecer. Jesus não estava falando de maior, menor, de tem mais, tem menos. Jesus estava falando de obediência. De obediência. O Senhor estava arrebentando com esse povo, ensinando a eles a obedecer. Obedecer. Obedecer, diga assim, obedecer. Que o Senhor nos conduza a um lugar de obedecer a Ele. Obedecer a Ele. No versículo 13, tem uma partinha aqui que, meu Deus,
Olha só, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Moisés estava falando de algo presente. O povo estava vendo os egípcios se aproximar. O povo estava vendo os egípcios que estavam prestes a engolir a eles. Imagine o exército do inimigo, o exército de Faraó, pertinho de você. Pertinho, te engolindo, pronto para te engolir, pronto para devorar. E de repente, através de uma palavra de Deus, através de uma obediência, de um ato de obediência, nunca mais o povo veria aquele exército, porque Deus estava prestes a fazer algo sobrenatural na vida deles. Porque quando eu obedeço, o sobrenatural acontece na minha vida. Porque quando nós entramos em um lugar de obediência, de rendição, o sobrenatural vem. E a palavra de Deus para mim e para você é marche. É marchar. Olha só que incrível. Ao mesmo tempo que por um período Deus estava dizendo para eles retroceder, no versículo 15 Deus estava dizendo para eles marchar. Entende isso? Porque a obediência nos conduz a esse lugar. A obediência nos conduz a um lugar de ir adiante da vontade de Deus. Eu fico imaginando, se fosse eu, quando Deus estava dizendo através de Moisés, retrocede, volta para trás. O que iríamos fazer? O que iríamos fazer? Qual seria a desculpa? Qual seria o vocabulário prendado que iríamos falar para o Senhor? Qual seria a nossa desculpa para Deus? Irmãos, isso é lindo. Obediência não é retrocesso. Deus virá para eles. Deus vira para eles e fala: ei, fazem uma curvinha. Retorno. Faz um retorninho ali. Era isso que Deus estava falando para eles. Talvez Moisés pensou: Senhor, você deve estar brincando com a gente. Fugindo desse povo, fugindo desse exército. Que o caminho é esse e a gente tem que voltar. Eu fico imaginando, olha que interessante. Deus projetou isso. Assim como Deus projetou a sua história, a minha história, a sua vida, Deus também projetou isso. Deus projetou essa curvinha. Deus projetou essa manobra para o inimigo achar que eles estavam, lelé. Sabe por quê? Olha só no versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. Alguém já olhou para você e disse: vixe, tá doido isso aí. Mas se você estiver obedecendo a Deus, é isso que importa. Não importa o que o exército de Faraó vai dizer: tá maluco, tá perdido, tão doido, vão morrer no deserto. Não importa isso. O que importa é se você está debaixo de uma direção de Deus e obedecendo. Porque vão falar. Muitas vezes até nós falamos: meu Deus, estou perdido, vou morrer nesse deserto. Estou desamparado, estou sozinho. E agora? Falamos ou não falamos? Esse às vezes é o nosso vocabulário. Às vezes as pessoas que nos assistem, não na live, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, diz: vixe, se perdeu. Mas você está lá firme, obedecendo. Não, isso aqui foi o que Deus pediu para mim fazer. Não, foi esse lugar que Deus pediu para mim caminhar. Não, é essa limitação que eu tenho. Não, foi essa água que Deus pediu para mim beber. Não, foi dessa fonte que Deus pediu para mim ficar emanando. É isso. Quando nós obedecemos, irmãos, não importa o que vai acontecer ao redor. Porque
quando nós obedecemos literalmente ao Senhor, parece que a gente está vagando. Parece que a gente está vagando pelo deserto. Parece que nós estamos caminhando sem destino. Parece que nós caminhamos sem solução. Parece que nós estamos caminhando sem expectativa. Mas nós estamos debaixo de uma direção, de uma palavra. Porque o que Deus quer nos ensinar com isso? Não deixe que o mundo ou o inimigo guie a sua maneira de viver. O mundo e o inimigo, o seu inimigo, não pode guiar a sua maneira de viver. Quem tem que guiar a nossa maneira de viver é o Senhor. Irmãos, Deus confundiu o exército de Faraó, fazendo com que aquele povo fizesse uma curvinha. Só os quebrantados chamarão a atenção de Deus. Só os obedientes chamarão a atenção do Senhor. Só os homens que estão dispostos a obedecê-lo chamarão mais a sua atenção. E eu quero dizer para você, não desista. Continue, fique firme no Senhor. Fique firme. Pegue fogo, esteja incendiado. Mas obedeça. O Senhor diz para nós isso. Obedeça. Deixe as pessoas pensar que você está maluco. Deixe as pessoas pensar que você... Deixe pensar. Obedeça a Ele. Se você estiver obedecendo ao Senhor, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Até você ver quão grande foi o livramento, quão grande foi a obra de Deus incrível que Ele está fazendo na sua vida. Obedecer, irmãos, é caminhar no destino que Deus tem para a nossa vida. No versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Às vezes parece que a gente está meio perdido, né? E meio inquieto. E pensa numa coisa difícil para crente é ficar calado. Pensa numa coisa difícil para nós é ficarmos calados. Essa é a parte mais difícil. E o povo lá no versículo de número 10, eles estavam murmurando. Eles estavam brigando. Eles estavam lá mordendo os dentes, dizendo, meu Deus, como pode? Eles estavam vendo o Faraó chegar pertinho deles. E diz assim, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morremos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estavam dizendo que lá no Egito estava melhor. Eles estavam dizendo que a condição do Egito estava melhor para eles, só porque eles viram com os seus olhos o exército de Faraó se aproximando. Só porque eles viram. Mas essa não era a realidade de Deus para eles. O povo já tinha obedecido a ordem de Deus. O povo já tinha obedecido. Mas nem sempre, irmãos, quando obedecemos com a boca é o que obedecemos com o coração. Porque quando eles recebem a palavra de retrocederem, eles obedeceram, eles voltaram. Mas no primeiro perrengue, eles murmuraram. Porque nem sempre nós obedecemos verdadeiramente. Porque nem sempre obedecemos inteiramente. Porque às vezes obedecemos com os lábios e não com o coração. Na primeira chance que eles tiveram, eles começaram a dizer, não, era melhor que estivéssemos lá no Egito. Irmãos, a nossa obediência, ela precisa ser interna também.
Existe uma obediência interna. E essa obediência interna, ela precisa ser verdadeira. Muitas das vezes, nós obedecemos externamente, mas aqui dentro de nós, aqui dentro nós estamos desobedecendo. E essa é a pior desobediência. Quando parecia que ia dar ruim, eles começaram a murmurar. Por dentro deles, eles estavam dizendo não ao Senhor. Por dentro deles, eles estavam dizendo não ao que Deus estava fazendo. Meia obediência não é obediência. Meia obediência é uma desobediência inteira. E nós precisamos voltar a esse lugar de obedecer ao Senhor verdadeiramente, porque obedecer ao Senhor é essencial para nós. Obedecer ao Senhor internamente e externamente. Talvez você tenha um ano inteiro obedecendo ao Senhor só externamente. E internamente relutando, lutando, brigando com o Senhor, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aí foi a hora que Deus bradou através de Moisés, dizendo: ei, chega, vocês já falaram demais, fica caladinho aí, confia em mim. Porque às vezes Deus tem que dar um basta em nós, diante das nossas desobediências, e dizer: ei, fica caladinho. Um dos maiores segredos para vencermos as nossas guerras espirituais é saber a hora de falar, é saber a hora de falar, de fazer tudo. Porque pensa numa coisinha, uma matraca que temos que às vezes atrapalha, né? Às vezes a nossa matraquinha atrapalha. Muitas vitórias perdemos porque abrimos a nossa boca antes da hora. Mas Deus não deixou isso acontecer. Deus disse: ei, versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deus estava dizendo: agarra tudo aquilo que eu te falei, povo. Segura suas emoções. Segura suas emoções. Não desista daquilo que eu dei para vocês lá. Não desistem. Quando nós seguramos as nossas emoções, quando nós obedecemos, nós avançamos. Pensa numa vida tranquila que esse povo estava vivendo até eles receberem essa direção de Deus. Eles tinham Deus com eles. Mas quando pensam que não, eu quero te dizer uma coisa: comece esse ano obedecendo ao Senhor. Comece, lute por isso. Comece a treinar isso na sua vida, comece a treinar isso, obedecer ao Senhor. Porque quando obedecemos ao Senhor, Ele vai começar a pelejar as nossas pelejas. Você consegue ficar em pé comigo? Começa obedecendo ao Senhor, porque depois de tudo isso, virá uma palavra dizendo para eu e você marchar. No versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O mesmo Deus que pediu para aquele povo dar uns passos para trás, é o mesmo Deus que está dizendo para o povo marchar. Porque só tem uma condição para mim e para você: continuar a obedecer. A única condição que temos para continuarmos é obedecendo a Ele. Quantos estão aqui dispostos a obedecer ao Senhor?
Quantos aqui estão dispostos a ter um coração quebrantado? Quantos aqui estão dispostos a marchar? Deus te chamou para marchar. Deus te chamou para continuar. Deus te chamou para prosseguir. Queria que você tivesse esse senso, essa certeza. Primeiro dia do ano, temos uma linda oportunidade de começar conhecendo ao Senhor, obedecendo às direções de Deus. Talvez você não compreenda as direções de Deus para você. Talvez você não compreenda as portas que Deus está abrindo para você, mas obedeça. Conhecer ao Senhor é a sua melhor opção. Obedecer ao Senhor é a nossa melhor opção. Seguir ao Senhor é a nossa melhor opção. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Comece a fazer uma retrospectiva aí da sua vida. Daquelas vezes que você teve a oportunidade de obedecer e você, de alguma forma, não obedeceu. Você tem a oportunidade de recalcular a rota. O Senhor nos chama para marchar, para continuar. Porque depois de tudo isso, o Mar Vermelho se abre. E glória a Deus por isso. Mas até o Mar Vermelho se abrir, existe um processo de obediência, de rendição. Adore ao Senhor aí no seu lugar. Te adoramos, Jesus.